Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Sandra de Carvalho, nutricionista clínica funcional integrativa e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o Parkinson, né? Como que acontece o desenvolvimento do Parkinson, quais são os sintomas, né? Quais são os fatores de risco. Então a gente vai falar como que acontece tudo isso, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu vou falar sobre a Organização Mundial de Saúde, o que que ela diz sobre o Parkinson, né? A doença de Parkinson. É uma doença neurológica que afeta os movimentos da pessoa, causa tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, além de alterações na fala e escrita. A doença de Parkinson ocorre por causa da degeneração das células situadas numa região do cérebro chamada de substância negra. A doença de Parkinson caracteriza-se pela tríade tremor, rigidez, bradicinesia, que é aquela lentidão dos movimentos, ausência de movimento, né? E cerca de 80% dos casos inicia com tremor nos membros inferiores, certo? Então, às vezes tem pessoas que podem confundir, né, o Parkinson com AVC. Então, eu vou falar um pouquinho aqui alguns sintomas do Parkinson e em relação ao AVC, qual é a diferença entre eles, né? Então, por exemplo, o Parkinson, ele causa, a causa dele até então, né, parece, mas só que a gente já sabe hoje sobre a síndrome dopaminérgica aí no meio, né, a alteração dopaminérgica dos neurônios dopaminérgicos. Mas até então se falava que era uma causa desconhecida, que provocava degeneração nas células e causando deficiência de dopamina, por isso que eles dão levodopa, certo? E começa a ter tremor tanto em todos os membros, né? Principalmente começa com os membros inferiores, tendo dificuldade do passo e tudo mais. Já no AVC, por exemplo, se você teve um AVC no lado esquerdo, você vai comprometer o seu lado direito e vice-versa, né? Dependendo da localização que foi afetada, mas foi afetada por quê? Pelo entupimento de um vaso sanguíneo ou pelo aumento da pressão que arrebentou um vaso, né? Que a gente chama isso, por isso que se chama de derrame, né? Porque extravasa aquele sangue naquele local e cada parte do nosso cérebro tem uma função específica, né? Que um da fala, outro da movimentação do olho, outro pelo movimento do lado direito, lado esquerdo. Então, dependendo da onde aconteceu aquele derrame, aquele AVC ou hemorrágico ou isquêmico, é ali que vai ter o comprometimento, ou da visão, ou da fala, ou do movimento, depende do local que foi atingido. Já no Parkinson, ele atinge todos os membros e dá uma sensação de tremor, de rigidez em todos os membros. Então, essa é a diferença. E um é por causa de entupimento dos vasos sanguíneos e o Parkinson é devido a uma alteração dos neurônios que produzem a dopamina. Então, acaba sendo uma deficiência de dopamina, por isso que se toma o levodopa, certo? Bom, os neurônios dopaminérgicos da substância negra, as células responsáveis pelo controle motor, foram perdidos ou têm axônios degenerados, né? Axônio é aquela partezinha do neurônio. Então, se aquilo foi degenerado, não tem a produção da dopamina, isso nos neurônios dopaminérgicos, que são aqueles que produzem a dopamina. E estudos recentes, agora trazendo um pouquinho mais para um estudo mais aprofundado, que é pela visão integrativa do negócio, hoje a gente está sabendo que a microbiota ela pode interferir bastante no desenvolvimento do Parkinson, certo? O tipo de bactéria que você tem no intestino, se você tem bactérias mais gram-negativas do que gram-positivas, isso pode interferir na barreira hematoencefálica, que é uma barreira que protege seu cérebro, seus neurônios,
suas células neuronais, né, de toxina, de inflamação. Então, quando você tem uma alteração da microbiota intestinal, quer dizer, do tipo de bactéria que você tem no intestino, se você tem mais bactérias gram-positivas, por exemplo, isso não acontece, mas se você já tem mais bactérias gram-negativas no intestino, isso faz com que tenha mais produção de LPS, que é lipopolissacarídeos, ao invés de ácido graxo de cadeia curta, que cuida da sua saúde. O LPS, ele aumenta o processo inflamatório, acabando com essa barreira hematoencefálica, com isso tendo uma maior inflamação desse seu cérebro, certo? E logicamente dos neurônios, entre eles os neurônios dopaminérgicos, que são aqueles neurônios que produzem a dopamina, certo? Que isso é muito comum a gente encontrar paciente com Parkinson com distúrbio digestivo, ou estufamento, ou intestino preso, né? Ou diarreia, né? Então é muito comum a gente ver isso nesses pacientes. Eles geralmente têm distúrbios digestivos, certo? Então, uma outra definição de Parkinson que foi descrita por James Parkinson, que foi quem descobriu, né, o Parkinson, né, em 1817, né, foi a primeira descrição do Parkinson, que ele falava o seguinte: é caracterizada por uma doença progressiva do movimento devido à disfunção dos neurônios secretores de dopamina nos gânglios de base, que controlam e ajustam a transmissão de comando consciente vindo do córtex cerebral para os músculos do corpo. Então, quando você tem alteração disso, né, o que acontece? Porque hoje, se eu pego e falo assim para minha mão, você vai movimentar a mão. Se eu falo para ela parar, ela para. Eu tenho esse controle através do meu cérebro dos meus movimentos, certo? Através da produção de dopamina. Um paciente com Parkinson, ele perde esse controle cerebral, ele não consegue, por exemplo, ficar com a mão parada. Ele começa a tremer essa mão porque ele perde esse controle que vai para os músculos, certo? Então, outro o trabalho sendo mostrado sobre a disbiose e o desenvolvimento do Parkinson, né? Por que é disbiose? Alteração do tipo de bactéria intestinal, né? Então, você tem muito mais bactérias gram-negativas do que gram-positivas, né? Uma pesquisa internacional da revista científica Nature indicou-se um possível caminho para um diagnóstico precoce da doença de Parkinson a partir de amostra de fezes de pacientes. Trata-se de um exame capaz de detectar a presença de uma proteína sintetizada pelos neurônios presentes no intestino, mais comum em pacientes com Parkinson do que em indivíduos sem a doença. Além disso, a microbiota ela é alterada, né? Porque, por exemplo, ela é composta no Parkinson com muito mais bacteroidetes, proteobactéria, verrugo, micróbia, que são, ou clostridiums, tal. Existem uma quantidade de bactérias diferentes em quem tem Parkinson no intestino. Então, tem muito mais bactérias gram-negativas do que gram-positivas, como eu falei. E isso aumenta a produção de LPS, aumentando o processo inflamatório. Além disso, o que foi visto? Que nesses pacientes é sintetizada no intestino uma proteína chamada alfa-sinucleína. Esta proteína, ela é encontrada no cérebro de pacientes com Parkinson, né? Muito em mais abundância do que em pacientes sem a doença, certo? Então, isso mostra que alteração da microbiota intestinal, do pH intestinal, tal, você pode interferir sim na progressão da doença, como não, certo? Como evitar a progressão da doença. Então, vários estudos têm sido mostrados em cima disso, tá, gente? Outra coisa, então, o que é muito discutido, né, em relação a isso, né? Até não só no Parkinson em si,
mas até em outros problemas psiquiátricos, tendo diminuição da comunicação entre os neurônios, tudo provocado por essa inflamação neuronal, que começa no intestino e através do nervo vago vai até o cérebro, inflamando o cérebro, acabando com essa barreira hematoencefálica. E, inclusive, o Parkinson, né? Tem vários estudos mostrando a síndrome de intestino irritável, tal, e a alteração psiquiátrica, alteração neurológica, tá, gente? E a permeabilidade do intestino causa uma maior inflamação. Como que acontece essa hiperpermeabilidade? Através de alimentos processados, industrializados e tal, o glúten, o leite, a proteína do leite, eles não são bem digeridos. E aí chega no intestino, o intestino é todo bem grampeadinho para não passar nada. O que faz? Quando chega essa proteína que não foi bem digerida, isso começa a irritar essa parede do intestino, rompendo essas ligações. Então, pedaço de fezes e proteína que não foi bem digerida agora consegue pegar corrente sanguínea. E isso aumenta o processo inflamatório, altera o pH do intestino. E isso vai fazer com que produza mais LPS, que aumenta o processo inflamatório no cérebro, certo, gente? E se a pessoa já tem uma carga genética para isso aí que realmente colabora, né? Por exemplo, quais são os fatores de risco, né, para uma doença de Parkinson, né? Primeiro, a combinação entre os fatores genéticos, quer dizer, uma pessoa já tem um polimorfismo genético que predispõe esse paciente uma facilidade maior para desenvolver o Parkinson. Só que existe a genética e a epigenética. A genética é o que consta no seu gene, que não pode mudar e tudo mais. Mas a epigenética é o que você faz com esse gene. Se você estimula esse processo inflamatório, microbiota, deficiências de nutrientes que produzem dopamina, é claro que você vai desenvolver. Agora, se você... também é muito comum a gente ver um estresse oxidativo em pacientes com Parkinson, né? Muita produção de radicais livres. Se você não ingere nutrientes antioxidantes, o que vai acontecer? Isso também vai aumentar muito mais esse processo inflamatório. Então, se você tem o gene que tem o polimorfismo, mas você tem, em contrapartida, uma alimentação adequada, um estilo de vida, de ambiente adequado, é claro que você vai inibir a expressão desse gene e você não vai desenvolver o Parkinson. E quem já tem, se mudar o estilo de vida, você pode evitar a progressão e amenizar bastante os sintomas, né? Quase sumir todos os sintomas. Depende da sua alimentação, depende do seu estilo de vida, certo, gente? Então, entre os fatores de risco para o desenvolvimento de Parkinson estão a combinação de fatores genéticos e ambientais, como traumas do crânio, por exemplo. Isso também pode favorecer, né? A exposição em determinada substância, como pesticida, fungicida, agrotóxico, todas essas substâncias também pode interferir. A idade é um importante fator de risco, já que a maioria dos casos surge a partir dos 60 anos. O uso excessivo de medicamentos. A gente consegue ver muito Parkinson assim em pacientes que já tomam muito medicamentos por causa de outros processos inflamatórios, problemas cardíacos, vasculares e tudo mais. Exposição ao monóxido de carbono, quem trabalha muito com a exposição ao monóxido de carbono, e intoxicação cerebral por mercúrio. Isso é muito comum, embora eu tenha visto na minha prática clínica também intoxicação por alumínio, mas o que está relacionado com os neurônios dopaminérgicos é intoxicação com mercúrio. E isso, no consultório, a gente faz essa desintoxicação, a gente faz esse processo de desinflamação, certo? Através de uma dieta de eliminação e tudo mais. E quais seriam os sintomas de uma pessoa com Parkinson, né? Primeiro, a bradinestesia. O que é isso, né? Quais sintomas da bradinestesia? Caminhar embaralhado, arrastar os pés para caminhar, ter pouca ou nenhuma expressão facial porque começa a ter a rigidez muscular da face, congelamento, que significa as reações musculares, elas podem diminuir ou praticamente ficarem imóveis, né?
os músculos, dificuldade de realizar tarefas repetitivas por natureza, como bater palma, estralar os dedos, certo? Isso são sintomas. Outros sintomas é a dificuldade de locomoção, anedonia, que pode são pessoas que começam a se tornar depressiva pela falta de dopamina, tá? Hipomimia, face em forma de máscara, parece que fica enrijecido a musculatura, então dá uma expressão de estar mascarado, né? Distúrbios do sono, cãibras, esses levantamentos de todos esses fatores de risco foi feito por Marsden em 1994, Marsden Pereira Cardoso, né? Em 2000 também, Marsden em 1994 e Pereira Cardoso em 2000 foi feito esse trabalho falando sobre isso, tá? Bom, mas vamos lá. Então, qual que seria a função da nutrição funcional? Seria só uma medicação que o médico, que o neurologista vai passar, que é o levodopa? O levodopa hoje já foi comprovado que a biodisponibilidade dele no nosso organismo é muito pequena. Então, o que auxilia mais na produção de dopamina, diminuir o processo inflamatório, é a parte nutricional e a gente trabalha em cima disso. Então, o objetivo principal da nutrição funcional no tratamento do Parkinson, fornecer energia para esse cérebro. Esse cérebro está precisando de muito mais energia. Ele acabou com as mitocôndrias, tal, então a gente tem que repor mitocôndrias, tal, para dar energia para esse cérebro. Isso a gente faz através da alimentação, através de suplementação, né? Auxiliar a sintetizar novos neurônios. O complexo B ele é muito importante para a saúde mental, saúde neuronal, né? Então é importante a gente ver como que estão as vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12, promover produção e utilização melhor da dopamina pelo organismo, desintoxicar de metais tóxicos. Está intoxicado com mercúrio? Vamos desintoxicar, né? Como que a gente faz essa desintoxicação e tal? Refazer a microbiota intestinal. Lembra que eu falei? O tipo de bactéria do intestino pode interferir em sintetizar mais aquela proteína alfa-sinucleína, que é a proteína que é encontrada em abundância no cérebro de quem tem Parkinson. Então, se a gente melhorar essa microbiota intestinal, a gente diminui essa produção de alfa-sinucleína e também a gente diminui o processo inflamatório. A produção de LPS, que é um processo inflamatório, aumenta ácido graxo de cadeia curta, que são que são ácidos graxos bons, que melhoram a nossa saúde, tá? Refazer a microbiota, então diminuir a inflamação cerebral. A gente tem que ajudar a diminuir essa inflamação cerebral, diminuindo os tóxicos, tal, melhorando a microbiota e tudo mais. Corrigir deficiência de nutrientes. O cérebro ele precisa de nutrientes para ele poder realizar as funções dele. O nosso corpo todo, cada parte do nosso corpo, ele depende de alguns determinados tipos de nutrientes para realizar suas funções. E o cérebro não é diferente. A gente tem que aprender a nutrir também o nosso cérebro, certo? Diminuir a produção de radicais livres, porque foi comprovado que os pacientes com Parkinson têm um estresse oxidativo muito alto, tem muitas produções de radicais livres. Com isso, a gente tem que melhorar as vitaminas antioxidantes, né? Então, a nutrição integrativa, ela vai trabalhar fornecendo essas vitaminas antioxidantes para diminuir os radicais livres. A gente tem que suplementar se necessário, diminuir a carne vermelha, porque a carne vermelha ela compete com o levodopa que a pessoa está tomando, então aí acaba interferindo na ação da dopamina e a vitamina B6 também. Então seria interessante não ingerir carne vermelha. Inclusive tem estudos muito aprofundados nisso, falando sobre uma dieta vegetariana e uma melhora significativa do Parkinson, tá? Dos sintomas do Parkinson e tudo mais, tá? Diminui muito o processo inflamatório. A gente também tem que diminuir o processo inflamatório diminuindo os níveis de homocisteína. Homocisteína alto significa processo inflamatório, inclusive do cérebro. E o estudo, a homocisteína alta,
ela também ajuda a diminuir a produção de neurônios dopaminérgicos, né? Então, por isso que a gente tem que diminuir esse processo inflamatório. Promover perda de peso, uma dieta mais hipocalórica, fornecer dietas pobres em gorduras saturadas. O nosso cérebro ele é formado de gordura. Então, se a gordura que a gente ingere é gordura ruim, por exemplo, processados, industrializados, fritura, gordura vegetal hidrogenada, então esse cérebro vai ser formado por gorduras inflamatórias. Então, isso vai acabar com a saúde do seu cérebro. Então, você tem que começar a nutrir esse cérebro com gorduras boas. Gorduras, por exemplo, de castanhas, de nozes, de óleo de coco, né? Então, seria gorduras boas para o seu cérebro. Ou óleos vegetais como do azeite, por exemplo, né? Que são todas gorduras boas. É desse tipo de gordura que você tem que nutrir seu cérebro. Se você coloca gordura ruim, ele é formado de gordura, então ele vai ser formado de coisas ruins que vão inflamar ele, certo? Fornecer dietas com pobre gorduras saturadas, uma dieta às vezes low carb é necessário porque a resistência insulínica, ela aumenta o processo inflamatório. Como a gente quer diminuir processo inflamatório, a gente tem que diminuir resistência insulínica se a pessoa estiver com resistência insulínica. Então, a gente tem que fazer uma dieta mais low carb e aumentar o número de mitocôndrias desse paciente para ele poder ter mais energia. A coenzima Q10, por exemplo, que é presente no abacate, nas sardinhas, ela vai ajudar na doença, reduzindo a inflamação e ajudando a produzir mais mitocôndrias que vão dar mais energia, reduzindo os sintomas, certo? O ácido alfa-lipoico, que é presente também nas folhas verdes, né? Ele reverte parte do declínio da função da mitocôndria, da função da membrana mitocondrial. Então, ele restaura as enzimas mitocondriais, né? Melhora a memória, auxilia na restauração da vitamina C e glutationa. Também ela seria boa para o fígado, ajudando a desintoxicar o fígado, porque essas pessoas têm pelo estresse oxidativo, geralmente tem uma sobrecarga de metais tóxicos tal no fígado, então isso vai ajudar a desintoxicar esse fígado, desinflamar esse fígado. L-carnitina, que aumenta a dopamina e produção de energia. Só que como a L-carnitina ela é presente nas carnes em geral, às vezes a gente precisa fazer em forma de suplementação para não ter a carne vermelha junto com vitamina B6 e com outras que vão atrapalhar o tratamento, certo? O magnésio e o cálcio é muito importante o equilíbrio desses dois nutrientes, porque a deficiência desses minerais diminui os neurônios dopaminérgicos, aqueles que produzem dopamina. Então a gente sempre tem que ver como que tá o cálcio, como que tá o magnésio, porque a combinação dos dois é muito importante no controle dos sintomas do Parkinson e no controle da produção de dopamina, certo? A cafeína aumenta também a dopamina, né? E o chá verde inibe a morte dos neurônios, então é muito importante o chá verde, tá? E o que uma paciente com Parkinson, ou para evitar um Parkinson, né? O que você deve evitar? Carne vermelha, principalmente, porque a carne vermelha ela compete com a dopamina, tá? Açúcares e doces em geral, os alimentos com corantes, acidulantes, conservantes, agrotóxicos, ácidos graxos trans, né, gordura vegetal hidrogenada, alimentos alergênicos e a vitamina B6, principalmente se o paciente toma o levodopa, certo? A gente tem que restaurar a microbiota intestinal por tudo aquilo que a gente falou, a gente tem que colocar bactéria boa nesse intestino, tem que restaurar o pH do todo o tubo digestivo para que essa microbiota intestinal fique saudável, para poder diminuir a inflamação, aumentando ácidos graxos de cadeia curta, diminuindo a inflamação cerebral, certo? Restaurar o pH do estômago, eliminar bactérias patogênicas, desparasitar se for necessário. Às vezes esse paciente pode ter também parasita, então a gente tem que também desparasitar.
Então, o que que é a nutrição funcional? Por que que a gente chama, né, de nutrição funcional integrativa? Porque é a nutrição que realmente funciona. Porque o nosso corpo é feito de nutrientes e através desses nutrientes você pode modular toda a sua função cerebral, você pode restaurar neurônios, você pode modular o processo inflamatório e com isso você diminuir todos os sintomas da doença e melhorar muito a qualidade de vida deste paciente, certo? Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês, né? E esteja comigo, quem quiser fazer um tratamento muito mais aprofundado, tal, porque aí eu pego e faço uma anamnese muito mais profunda, eu vou conhecer você bem mais a fundo e eu vou saber o que eu preciso fazer com você. Aí você agendaria uma consulta para ter esse tratamento muito mais aprofundado. Tá bom? Fiquem com Deus, esperem ter clareado aí na sua mente sobre o Parkinson, principalmente você que já tem o Parkinson. Um beijo e até amanhã. Até outro dia, né? Na realidade. Fiquem com Deus.